Tá, vamos lá. Vou voltar aqui então, gente, para as estratégias, que é a parte prática da nossa ação enquanto ACS e ACS, e eu tenho certeza que vai contribuir muito. Quando eu estava dando uma lida nesse documento aqui, que é um documento complementar e que não está no nosso material complementar, ele é complementar para essa live. Eu me surpreendi com algumas questões porque eu tenho muita dificuldade de lidar com esse tipo de situação, de saber o que fazer, medo de despertar alguns gatilhos por algumas palavras mal colocadas, e a gente vai ver aqui agora. Vamos lá, então. Por que o enfoque na equipe de atenção primária à saúde? A equipe de atenção primária tem um longo e próximo contato com a comunidade e são bem aceitos pela população local. A equipe provê um elo vital entre a comunidade e o sistema de saúde. O seu conhecimento da comunidade permite-lhe reunir o apoio dos familiares, amigos e organizações. Esse profissional está em posição de oferecer cuidado continuado, né? Não é só aquela primeira conversa, é o acompanhamento da situação até a resolução. É também a porta de entrada aos demais serviços de saúde. Em resumo, os profissionais da saúde da atenção primária são disponíveis, acessíveis, detentores de conhecimento e comprometidos com a promoção de saúde. E aqui eu quero focar nessa frase aqui, detentores de conhecimento. E é isso que a gente está construindo dentro desse curso, né? A gente está aprendendo estratégias, ações de combate e prevenção para que a gente saiba de fato o que fazer diante de qualquer tipo de situação. E se a gente não souber o que fazer diante de alguma situação específica, no mínimo a gente vai lembrar que existe uma outra parte da equipe, que são os outros profissionais que podem nos ajudar quando a dúvida quanto ao que fazer surgir. E aí, gente, vocês lembram que a gente falou lá sobre fatores socioambientais que levam ao suicídio, olha só. Estressores da vida, fatores socioambientais. A maioria dos que morrem por suicídio passaram por acontecimentos estressantes nos 3 meses anteriores ao suicídio, como problemas interpessoais, exemplo, discussões com esposas, família, amigos, namorados, rejeição, exemplo, separação de família e amigos, eventos de perda financeira, luto, problemas financeiros e no trabalho, perda do emprego, aposentadoria, dificuldades financeiras, mudanças na sociedade, exemplo, rápidas mudanças políticas e econômicas, de repente muda o sistema político do país e aí você fica desesperado, não sabe o que fazer, vai lá e acha que a solução é tirar a sua própria vida, né? Tirar a sua vida. E vários outros estressores, como vergonha e ameaça de serem considerados culpados. Aqui talvez esteja relacionado a pessoas que cometem crimes, não querem ser julgadas por isso, pelo medo de ser considerado culpado, e elas vão lá também e cometem o suicídio. Seguindo aqui, facilidade de acesso. O acesso facilitado a meios letais é um importante fator determinante para a vulnerabilidade ao suicídio. Reduzir o acesso é uma estratégia efetiva de prevenção. E agora a gente vai para a parte prática. Tá bom, Léo, você já falou um monte de coisa, muita teoria. Tá, mas o que eu posso fazer para ajudar alguém nessa situação? E aqui a gente vai entrar nessa parte prática. Como ajudar uma pessoa em risco de suicídio? E aqui, gente, eu já comecei quebrando já a minha falta de conhecimento, né? Lembra que eu falei para vocês que eu tinha muito medo de falar algumas coisas e, por conta dessas palavras, provocar o gatilho nessas pessoas e piorar a situação dela? Olha só, o contato inicial com a pessoa em risco de suicídio é muito importante. Frequentemente, o contato ocorre numa clínica, casa ou espaço público, onde pode ser difícil ter uma conversa particular. O primeiro passo é achar um lugar adequado onde uma conversa tranquila possa ser mantida com privacidade razoável. Se não for privacidade total, que seja pelo menos razoável, né? Ou seja, se certificar de que o lugar que você está não tem pessoas estranhas, não tem pessoas que não estão preparadas para esse tipo de conversa, né? Então precisa tomar esse cuidado.
O próximo passo é reservar o tempo necessário. Ou seja, se você está diante de um caso onde você precisa conversar, não trate esse caso como secundário. E como é tratar como secundário? É estipular um tempo antes dessa conversa iniciar. Por exemplo, poxa, eu vou atender a um paciente que está com risco de suicídio, mas eu só tenho meia hora na minha agenda, vou tentar resolver isso em meia hora. Não faça isso. Esse não é o tipo de conversa que dá para previamente estipular um tempo. Então, total cuidado e atenção com isso. Ó. Pessoas com ideação suicida usualmente necessitam de mais tempo e precisa-se estar preparado para lhes dar atenção. Então, quando você estiver diante de uma conversa, prepare-se para essa conversa, porque ela pode durar 10 minutos ou ela pode durar 5, 6, 7 horas e continuar no dia seguinte. Normalmente continua-se sempre no dia seguinte, até que a pessoa consiga se estabilizar emocionalmente. Ponto 3. A tarefa mais importante é ouvi-las efetivamente. Então, gente, o que é ouvir efetivamente? É dar ouvidos de verdade. Desliga o celular, não precisa desligar o celular, mas não pegue o celular, sem conversa paralela, olha nos olhos da pessoa, faça com que ela entenda e perceba que você está ali por ela, com ela e para ela. Deixa eu dar uma volta aqui no chat antes da gente conseguir continuar seguindo aqui para ver, porque eu tô vendo que tem bastante comentário. Ó. Francisca Dias colocou aqui, ó, já levei pessoas com pensamentos de suicídio para o Provida. Ele já saiu de lá com outro pensamento. Não precisa regular, vai direto e resolve a situação. Legal, isso é muito bom, né? Realmente não tem que ter burocracia, não. O atendimento tem que ser logo imediato, porque são casos urgentes, né? César Tenório, ó. Os jovens precisam de mais amor e um olhar diferenciado dos pais. Os jovens não precisam só de bens materiais. Hoje trabalhamos muito para termos nada. É uma verdade também, né? Vamos lá. A Lucivane botou aqui, ó. Boa noite, colegas. Sou acesse do município de Souto Soares, na Bahia. Já acompanhei casos que se recuperou e um caso que a pessoa cometeu suicídio. Aqui temos CAPs e equipe multiprofissionais, mas é para todos da USF. Esqueci de falar, obrigado por você lembrar, Lucivane. A gente também tem um CAPs que é em frente à nossa unidade. Realmente aqui dentro do complexo de Manguinho, gente, no que se trata de saúde, o serviço é muito bom mesmo. E ainda tem a Fiocruz, que é a maior instituição de saúde da América Latina, né? Que aqui a Fiocruz tem ensino e pesquisa, né? Uma unidade de saúde e extensão. Então, realmente aqui é muito bem servido, mas não significa que o serviço funcione perfeitamente e que a comunidade, a favela, é atendida de forma integral. Não, temos muitas dificuldades também, dificuldade de estrutura, é difícil ser ACS, é difícil ser ACE, não é fácil, né? Não dá para pintar também aqui uma perfeição como se fosse muito legal, ou melhor, como se fosse fácil ser ACS e ACE. Não é muito difícil, nós temos problemas estruturais, temos a desvalorização das próprias categorias também, né? Mas a gente tem todas essas saídas aqui na nossa favela e isso pelo menos alivia um pouco para os pacientes, né? Eles têm bastante acesso. Maria Nazaré botou aqui, ó. Realmente essas dificuldades chegam a ser bem preocupante, partindo do princípio que muitos de nós somos iniciantes nesse método de estudo, né? Aqui eu não sei se ela está dizendo sobre a questão do suicídio em si ou se é o estudo online, né? Deixa eu ver aqui. Entendi. Deixa eu continuar aqui então, gente. Conseguir esse contato e ouvir é por si só o maior passo para reduzir o nível de desespero suicida. Uma abordagem calma, aberta, de aceitação e de não julgamento é fundamental para facilitar a comunicação. Ouça com cordialidade, trate com respeito, empatia com as emoções,
cuidado com o sigilo. Lembra que a gente falou de ética, né? Tivemos uma disciplina para falar de ética. Então o sigilo na saúde ele é importantíssimo. Ninguém precisa saber o que acontece com o paciente se não for ninguém da sua equipe, né? Enfim, e a questão do não julgamento aqui, gente, por favor. A gente cansa de ouvir por aí que depressão, que é um dos fatores que levam ao suicídio, é frescura. Isso é um preconceito gravíssimo e eu não acredito que quem está depressivo com um pensamento suicida gostaria de ouvir isso, né? E aí a segunda parte prática, como abordar então o paciente. Quando a equipe de atenção primária suspeita que exista a possibilidade de um comportamento suicida, os seguintes aspectos necessitam ser avaliados: estado mental atual e pensamentos sobre morte e suicídio. Plano suicida atual. Quão preparada a pessoa está e quão cedo o ato está para ser realizado. Sistema de apoio social da pessoa. Família, amigos, né, são questões que a gente precisa entrar e saber o que está acontecendo. Todo esse contexto faz parte desse momento de saúde do nosso paciente ou da nossa paciente, né? A Maria Cristina está aqui no chat e está dizendo: passei por essa situação com a minha filha de 12 anos, não foi fácil, mas a encaminhei para o CAPS e deu tudo certo, graças a Deus. Olha, isso aqui ainda é mais complexo, né? A gente lida em casos com os pacientes e muitas das vezes a gente tem que lidar com pacientes que são da nossa família. E no caso da Maria Cristina, da filha dela, né? Então ainda tem esse tipo de situação que a gente precisa ter sabedoria e calma para passar, né? Que isso se torna muito mais grave, não, se torna mais... nos atinge ainda mais quando é alguém que está ali dentro da nossa casa, né? E aí perguntas que você pode fazer e como você pode fazer. Vamos lá. A melhor maneira de descobrir se uma pessoa tem pensamentos de suicídio é perguntar para ela. Pronto, simples. E aí era a minha dificuldade, porque eu sempre pensei assim, cara, como eu vou chegar numa pessoa e perguntar para ela? Simples assim. Perguntar para ela. A gente precisa perguntar, senão a gente não vai saber. Dificilmente a gente vai conseguir tirar essa informação se a gente não chegar a essa pergunta. Ao contrário da crença popular, falar a respeito de suicídio não coloca a ideia na cabeça das pessoas. Lembra que eu falei do gatilho? Eu tinha essa preocupação. Até ler esse texto aqui, né? De fato, elas ficaram muito agradecidas e aliviadas de poder falar abertamente sobre os assuntos e questões com as quais estão se debatendo. E como perguntar? Não é fácil perguntar para uma pessoa sobre a sua ideação suicida, sua ideia, né? Ajuda se você chegar no tópico gradualmente. O que é chegar no tópico gradualmente? Vai conversando, né? Vai deixando a conversa mais leve. Se tiver tenso, respira um pouco, se for necessário, troca um pouquinho de assunto, depois volta e gradualmente você vai até chegar na pergunta de fato. Algumas questões são úteis. Você se sente triste? Essas são as perguntas que a gente deve fazer. Você sente que ninguém se preocupa com você? Você sente que a vida não vale mais a pena ser vivida? Você sente como se estivesse cometendo suicídio? Essas são perguntas que a gente deve fazer e que perceba que a forma que a gente fala e as palavras que são usadas, elas não são violentas, elas não agridem o ouvido do nosso paciente. Chega de forma mais suave e é melhor compreendida também por eles, porque são palavras que carregam um sentimento de cuidado, de afeto, de carinho, né? de querer ver a pessoa bem, de querer estar com ela. Então é importante a gente pensar nisso. Recursos da comunidade. E aí é o que a gente, quando fala de recursos da comunidade, é você lembrar que além do profissional que você é e da capacitação que você tem, você pode contar com a comunidade ao seu redor na resolução desse caso. E é isso que está falando aqui. As fontes de apoio usualmente disponíveis são famílias, amigos, colegas, liderança religiosa, pajé, no caso da comunidade indígena, professores, profissionais de saúde, que é o nosso caso. E como obter esses recursos? Tente conseguir permissão da pessoa para recrutar
quem possa ajudá-la e depois entre em contato com essas pessoas. Por que a gente tem que tentar a permissão do paciente? Primeiro que a gente precisa ser ético, né? Tem que sempre lembrar da ética. Você não vai abrir uma questão de um paciente para um familiar dele ou para um amigo dele, o colega, ou o líder religioso, enfim, se ele não permitir, a não ser que ele seja um menor de idade. Aí você precisa conversar com os pais, mas com os pais também, até nisso, a gente precisa ser ético. Então é importante que ele autorize, porque quando ele autorizar, e normalmente eles autorizam, eles vão autorizar e vai recomendar pessoas, ou seja, pessoas da confiança dele, e é importante, dele ou dela, né? Então é importante a gente ter essa permissão. E aí, olha só, mesmo que a permissão não seja dada, tente localizar alguém que seria particularmente compreensivo com a pessoa. Aí é quando a gente tem que ir para o extremo, né? Não autorizou, não deixa eu falar com ninguém, mas se eu não falar com ninguém, ele vai chegar ou ela vai chegar ao extremo. Então eu preciso falar com alguém. Olha aqui, ó, alguém que seria particularmente compreensivo com a pessoa, alguém que tem compaixão, não é pena, é compaixão, tem um sentimento de amor, quer ver a pessoa bem, então você vai procurar, de alguma forma, tentar descobrir quem é ou quem são essas pessoas. Fale com a pessoa e explique que algumas vezes é mais fácil falar com um estranho do que com uma pessoa amada, para que ela ou ele não se sinta negligenciado ou ferido. Aí é na sua conversa mesmo com o paciente, né? Na nossa conversa com o paciente. Olha, talvez seja mais fácil você falar com um desconhecido, né, do que falar com uma pessoa conhecida, porque você consegue se abrir melhor e tal. Então eu tô aqui para te ouvir, para a gente construir juntos uma solução para essa situação e tal, uma situação positiva, né? Enfim, e aí, ó, fale com as pessoas de apoio sem acusá-las ou fazê-las se sentirem culpadas. Aqui a gente vai, por exemplo, imagina que você está conversando com um paciente que tem um pensamento suicida e aí ele vai falar para você que o motivo é o pai dele, por exemplo. É o meu pai que faz eu me sentir assim. E aí quando você for conversar com o pai dele, você vai precisar tomar muito cuidado para não falar de uma forma com que o pai dele se sinta culpado por essa situação. Nós não estamos aqui para julgar. A nossa questão é uma questão de saúde, né? Não cabe a nós fazer o julgamento, ainda que a gente possa encaminhar casos para outros braços do Estado, né? Como o Conselho Tutelar e tal, mas é a questão da saúde em primeiro lugar. E se a gente fala de uma forma que deixa o pai, por exemplo, se sentindo culpado, a gente pode gerar um outro problema, que é um pai também desenvolvendo pensamento suicida, porque o filho desenvolveu pensamento suicida por conta dele. Então a gente precisa tomar cuidado. E acredite, por mais que pareça surreal, esse tipo de coisa pode acontecer sim, e nós como profissionais de saúde precisamos nos resguardar. Na dúvida, para quem tem o NASF aí, ó, procura o psicólogo, procura o psiquiatra, passe o caso, estude o caso, leve ele junto contigo. Aliás, é necessário, né? A gente precisa desse profissional para essa conversa também, ou pelo menos para o desdobramento dela em algum momento. Aí eles vão entrar em cena nessa situação. Assegure novamente seu apoio nas ações que serão tomadas. Fique atento também às necessidades dos que se propuseram a ajudar. E aí aqui, ó, para terminar essa parte, o que fazer e o que não fazer. E esse não fazer é importantíssimo, porque senão a gente se torna o gatilho para que o pior aconteça. Então, o que fazer? Que é quase um resumo do que a gente falou até agora, ó. Ouvir, mostrar empatia, ficar calmo, ser afetuoso, dar apoio, leve a situação a sério, verifique o grau de risco, pergunte sobre tentativas anteriores, explore as outras saídas além do suicídio, pergunte sobre o plano de suicídio, ganhe tempo, faça um contrato. Faça um contrato, são acordos, né? Não é contrato, é um acordo. Acordos que você vai conversando, sabe? Poxa, vamos fazer o seguinte, então, o que você acha da gente pensar? Eu posso voltar aqui amanhã, a gente conversa, você me garante que a gente vai conversar amanhã? Esse é o tipo de contrato que fala aqui, né? E se você não mostrar afeto, você não consegue fazer esse contrato. Então você vê que uma coisa está ligada à outra, né? Identifique outras formas de dar apoio emocional. Remova os meios, se possível. Tome atitude. Conte a outros
conte a outros, consiga ajuda, conte a outros de forma ética. Se o risco é grande, fique com a pessoa. E esse aqui é o caso extremo. Lembra que eu falei para vocês que uma conversa ela pode durar de 10 minutos até 10 horas? Então, se você perceber que a situação está séria e que a pessoa está no limite, você não pode sair da presença daquela pessoa naquele momento. Então, você precisa ficar ali e, de alguma forma, solicitar apoio. E aí, o mais importante, diante de toda essa situação que a gente vem debatendo aqui, é o que não fazer. Deixa eu só tomar uma água antes, porque eu tô com a garganta seca. Tá, e o que a gente não pode fazer para que a gente não seja o motivo final, né? Não o motivo, mas para que a gente não seja o gatilho que talvez essa pessoa espere para criar coragem em cometer o suicídio. Bom, não ignorar a situação, ficar chocado ou envergonhado e em pânico. Ou seja, deixa eu falar sobre essa coisa aqui de ficar chocado, envergonhado ou em pânico. Gente, como profissionais de saúde, nós precisamos estar preparados, né? E esse curso técnico ele está aí para isso, para preparar a gente para lidar com diversos tipos de situação. Isso significa o quê? Significa que quando ouvirmos algum caso, a nossa expressão, vocês lembram lá de linguagem e comunicação? Isso estava lá também na disciplina, acho que na disciplina 2, se eu não me engano, ou na 1, não lembro exatamente agora. Mas a nossa expressão ao ouvir um relato de um paciente, seja sobre ele ou seja sobre qualquer outra coisa, vai mostrar para ele o que a gente está sentindo naquele momento. Então ficar envergonhado, chocado ou em pânico, você não consegue esconder isso. As expressões vão mostrar e isso pode ser muito ruim. Então não fique envergonhado, haja naturalmente. Falar que tudo vai ficar bem. Quando a gente fala que tudo vai ficar bem, a gente está sendo simplista. E lá no e-book que a gente leu, aqueles 2 parágrafos, estava escrito lá: não podemos ser simplistas e nem generalizar. Então não é que não vai ficar bem, mas quando a gente fala que está tudo bem, sabe quando você quer cortar o assunto? Não está mais afim? Não, tudo vai ficar bem, tranquilo, as coisas vão melhorar. Não faça isso, mostre afeto. Desafiar a pessoa a continuar em frente, não faça isso. O contrato aqui é quase o oposto desse, né? Porque quando você faz um contrato com um paciente do tipo: cara, posso voltar aqui pra gente conversar amanhã, continuar esse bate-papo e tal, pô, foi bem legal, vamos, sei lá, vamos fazer alguma coisa, vamos para um grupo que tem lá na unidade, onde a gente fala sobre saúde da mulher, enfim, criar esse contrato. O oposto é desafiar a pessoa. Eu duvido, então, você fazer, entendeu? Duvido, você está dizendo aí que vai fazer, por que você não fez logo, então? Nunca faça isso. Aliás, essa responsabilidade vai cair sobre você, sobre mim. Não devemos fazer isso de forma alguma. Desafiar uma pessoa com pensamento suicida, então, isso é surreal demais, né? Isso vai além da antiética. Isso é uma ação anti-humanitária, vamos dizer assim, né? Fazer o problema parecer trivial, simplista, enfim. Dar falsas garantias, isso aqui é importantíssimo, gente. Não podemos dizer assim: olha, se você continuar em frente, as coisas vão melhorar. Não podemos fazer isso, porque a gente não sabe se as coisas vão melhorar. Então não podemos dar falsas garantias. Nosso trabalho como profissionais de saúde é garantir que o paciente fique bem sem mentir para ele. Jurar segredo, isso é uma coisa que a gente não pode fazer. Porque se a gente precisar, num caso extremo, onde ele não quer ajuda, a gente vai precisar pedir ajuda. Então, nunca jure para ele que você não vai contar para ninguém e que aquela conversa vai ficar ali. Não faça isso. Isso também é uma mentira e também é antiético. E deixar a pessoa sozinha, que é no caso extremo, né? A pessoa tá ali naquela situação já que não tem mais, que ela acredita que não tem mais para onde correr. É hoje, vai ser agora. Fique ali com ela, garantindo a segurança dela e solicite ajuda, né? Provavelmente você já vai estar acompanhado de alguém da sua equipe, um médico, um enfermeiro, sei lá, um técnico de enfermagem, um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Mas alguém vai estar ali do seu lado.